Olá, caros alunos, vamos dar uma continuidade do nosso encontro com a história. Então, no primeiro momento, a gente viu a respeito, né, sobre a expansão da América Portuguesa, aonde tivemos, né, a pecuária avançando para o interior e o conflito, né, entre os bandeirantes e os jesuítas por conta da questão escrava indígena, né, que a gente percebeu ali dentro desde o início. A partir daí a gente vai entrar agora nessa continuação, né? A continuação foi a questão da descoberta do ouro nas Minas Gerais, aonde a coroa portuguesa começou a controlar e explorar realmente essa pedra preciosa. Como a coroa portuguesa, né, administrou a exploração de metais preciosos em Minas Gerais, que é isso que a gente vai entender, né, busca, né, realmente por metais preciosos na Minas Gerais. Então, a busca por metais preciosos, região mineradora 1711 a 1798. Né? Portugueses descobriram os grandes jazidas de ouro no sertão do Cataguases, em Minas Gerais, no final do século XVII. A chegada de aventureiros, colonos e estrangeiros, funcionários da coroa, tropeiros, comerciantes e escravos, né? Com a preocupação com isso da coroa portuguesa em fiscalizar a exploração da circulação do metal precioso por conta da chegada desses grandes aventureiros, eles criaram um órgão chamado Criação da Intendência das Minas, 1702. Esse órgão era para fiscalizar todas as atividades mineradoras e cobrar o quinto, que seria esse quinto imposto devido à coroa. A partir daí, mas só que antes de chegar a esse ponto, ou chegar no final do século XVII, a primeira metade do século XVI, gente, a coroa espanhola já tinha descobrido grandes quantidades de metais preciosos em suas colônias americanas. Já na América Portuguesa, as grandes jazidas de ouro só foram realmente descobertas no final do século XVII. Essas jazidas foram encontradas no sertão de Cataguases, mais tarde chamada de Minas Gerais. No século seguinte, novas jazidas seriam realmente descobertas na região dos atuais estados, hoje Mato Grosso e Goiás. A partir daí, das primeiras descobertas do ouro na América Portuguesa, milhares de aventureiros, que seriam colonos, estrangeiros, funcionários da coroa, tropeiros e comerciantes e até escravos, entre outros grupos distraídos pela notícia, dirigiu-se, né, para a região de Minas. A coroa, preocupada com, fez o quê? Controlar a exploração de metal. A coroa portuguesa buscou fiscalizar a exploração e a circulação desse ouro na colônia. A partir daí, a primeira medida tomada pela coroa foi o objetivo de criação da Intendência de Minas Gerais, que, como eu falei para vocês, em 1702. Esse órgão era carregado para fiscalizar todas as atividades mineradoras, né, e também cobrar esse quinto, que seria o imposto devido à coroa. Tudo ocorreu a partir desse momento nessa região mineradora, 1711 até 1798. Com isso, teve o quê? Conflito entre paulistas e eboabas, né? Os aventureiros começaram a fazer esse conflito por conta desse controle, né, dessas pedras preciosas, né? A primeira descoberta do ouro na região de Minas Gerais foram realizadas pelos bandeirantes paulistas, né, que passaram a reivindicar o direito de explorar a exclusividade do ouro. Quando a notícia das descobertas se espalhou, porém, uma verdadeira avalanche de pessoas vindas de outras capitais, principalmente de Portugal e até mesmo de outros países europeus, foram extraídos para a região de Minas. Os paulistas que haviam descoberto as minas chamavam essas pessoas de eboabas. Eboaba, gente, é uma expressão de origem incerta que significa estrangeiro. O termo foi utilizado de forma pejorativa pelos paulistas para nomear aqueles que chegaram depois deles na região de Minas. A disputa pelo controle da área mineradora levaram ao conflito armado entre paulistas, que são bandeirantes, e os eboabas, que são os estrangeiros, conhecido como a Guerra dos Eboabas, que se estendeu de 1707 a 1709. Os eboabas venceram o conflito, obrigando os paulistas a procurar metais preciosos em outras regiões. Assim, entre 1718 a 1725, né, novos velhos
auríferos foram encontrados nas terras de atuais estados de Mato Grosso e Goiás. Auríferos, gente, são jacidas. A partir daí, o conflito mostrou o fraco controle da coroa portuguesa nas Minas Gerais, mas a fiscalização feita por intendentes das minas, né, não conseguiu evitar o contrabando realizado pelos eboabas e tampouco conter a ação dos paulistas. Com as consequências imediatas do conflito, a coroa buscou fazer o quê? Aumentar sua presença na região para poder fazer esse controle e fiscalização, né, das suas pedras preciosas retiradas da sua região. Então, tudo isso ocorreu bem aí na Guerra dos Eboabas, né, por disputa pelo controle da área mineradora, levando assim entre paulistas, bandeirantes e eboabas, que são os estrangeiros. Mas em 1709, gente, foi criada a Capitania de São Paulo e de Minas de Ouro, cujo quadro de autoridades reais foi ampliado e alguns de seus povoados foram o quê? Elevados à categoria de vila. A partir daí começou, né, a descoberta e o controle, né, da coroa portuguesa por conta dessas pedras preciosas. Desse sentido, tem a descoberta e a exploração de diamantes. Né? Foi uma criação, olha bem, do Distrito Diamantino, 1734, fundado com o objetivo de isolar a área e pedir o contrabando, controlar a chegada de aventureiros e arrecadar impostos. O que foi que ocorreu com isso? Primeiro, é provável que no início da exploração dos diamantes no Brasil tenha ocorrido na atual cidade diamantina, na região do Cerro Frio, por volta de 1714. Portugal instituiu o sistema de contrato, que seria o quê? Por meio do qual era concedido o direito da exploração do diamante mediante o pagamento de um tributo à coroa, ou seja, um imposto devido à exploração da área que fica localizada na América Portuguesa. Mesmo com elevados tributos, o negócio foi muito lucrativo e os contratadores desfrutaram de grandes prestígios na sociedade por conta disso. Mas, em 1771, a extração de diamantes passou a ser o quê? Administrada diretamente por Portugal, por meio de um órgão do governo chamado Real Fazenda. Tudo isso foi o que ocorreu nesse processo, né, sobre a questão desse distrito diamantino, né, ocorrido por aí. Então, o contrato, como falei para vocês, foi em 1739, o governo português instituiu esse sistema de contrato, com duração de 4 anos, por meio dele a coroa concedia ao contratador o direito de explorar os diamantes por esse período, devido para ele pagar um tributo à coroa. Mas, né, mesmo elevado esse tributo, o negócio foi sempre muito lucrativo e os contratadores desfrutaram de grandes prestígios na sociedade com isso. O maior conhecido desse desfruto, que ganhou muito, foi o tal João Fernandes de Oliveira, que se apaixonou pela escrava Chica da Silva. Mas em 1771, gente, foi criado esse órgão, a Real Fazenda, que passou no início do século XIX a administrar a administração portuguesa, liberando assim, pouco a pouco, a questão a garimpagem de pedras preciosas e determinadas áreas em que encorajava, né, o contrabando realmente dali. Então, tudo ali começou, né, ter essa finalidade após a descoberta e exploração dos diamantes, e aí Portugal começou a fazer essa própria administração dessas pedras preciosas para poder ter um retorno para a coroa portuguesa. Mas também, depois dessas descobertas, exploração de diamante, controle fiscal, órgãos que controlavam realmente todas essas atividades mineradoras, tivemos também as regras de exploração do ouro. Só com essas regras poderia ter esse controle. Então, Portugal criou essas regras para poder entender ou também começar a fiscalizar, né, suas atividades mineradoras. A regra de exploração do ouro foi o seguinte: necessidade de comunicar ao governo a descoberta de cada leva de obter uma autorização para explorar, era a primeira. Depois, registrada, a mina era dividida em lotes, chamado datas. Uma delas deveria ser destinada à coroa. Depois tivemos
a proibição da circulação do ouro em pó para evitar o contrabando, que era mais fácil para os escravos, né, esconder e fazer esse contrabando. Ele era transformado em barras nas casas de fundição, porque as barras pesavam muito, não tinha como eles esconder, porque eles usavam só mesmo um farrapo, né, no corpo e não era coberto todo o seu corpo. Mineradora contestaram a medida, pois eles dificultaria, né, a comercialização do produto que chegaria à região, mas por isso teve a revolta de Filipe dos Santos, 1720, por conta dessa medida tomada pela coroa, né? A cerca de 2.000 mineiros tomaram a Vila Rica, mas foram realmente derrotados pelas tropas do governo. A coroa, então, criou a Capitania de Minas Gerais, separando da Capitania de São Paulo. Depois tivemos a instituição do sistema de captação, na qual esse sistema, o objetivo dele tributava o ouro de acordo com o número de escravos no minerador. Só em 1750 o governo fixou uma cota de 100 arrombas anuais para toda a área mineradora, instituição de derrama que foi criada pela coroa. Caso a cota de ouro não fosse atingida, a população deveria completar com seus próprios recursos. Essas foram as medidas, né, tomadas, né, pela exploração do ouro naquele momento nas jazidas. Então, tudo isso ocorreu, né, nesse sentido. A questão da criação, conhecida por datas, o descobridor pode escolher duas primeiras datas, enquanto a seguinte ficaria para a coroa. As demais eram repartidas pela intendência das minas e todos os outros pretendentes, ficando assim a maioria das datas com a mineradora que tivesse mais escravos. Tudo isso ocorreu nesse primeiro momento aí, sobre as questões das medidas tomadas pelas essas regras de exploração do ouro pela coroa portuguesa. Com isso, a mineração e seus impactos ambientais. Tudo que cresce, se não for organizado e controlado, vem os impactos ambientais, né? A extração da auriféria, né? Essa extração auriféria foi o seguinte: o ouro de aluvião, né? Ouro da forma predisco em leitos de rio, onde eles passavam aquela coleta, né, para tirar o ouro fino, né? A praia gerou esse ouro em vilões, veios de ouro incrustados nas rochas, que eles tinham de puxar, que era grudado. Aí começou a criar uma técnica chamada técnica da lavagem, o uso dos jatos d'água para desprender o sedimento e transformá-lo em lama. A partir daí, transformando em lama, veio o assoreamento dos rios, desvio do percurso de riachos e com isso causando os impactos sobre as espécies aquáticas. A partir do momento que eles estavam desviando e utilizando produto, né, no rio para fazer esse processo, né, da lavagem do ouro, eles estavam também prejudicando o meio ambiente. Só em 2015, o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em Mariana, em Minas Gerais, causou morte e destruição e o ecossistema nativo, além de um valioso patrimônio ambiental, no qual também desperdiam, né, a comunidade indígena, agricultora e pescadora ficou prejudicado por conta desse rompimento dessa barragem, né, que causou várias mortes por conta desses riscos causados pelo próprio homem no meio ambiente. A partir daí, a partir de 2015, o governo começou a tomar medidas preventivas para que isso não ocorra mais e começou a fazer a fiscalização, né, diante sobre essa questão das jazidas que estavam realmente sendo exploradas sem ter um planejamento e uma organização. Então, a partir daí, o governo começou a tomar essas medidas preventivas. Então, tudo isso ocorreu na descoberta do ouro na América Portuguesa, em busca do recurso para desenvolvimento econômico da coroa portuguesa. Então, isso aí foi a questão da trimitação, né, dos recursos que seriam essas pedras preciosas achadas nas jazidas, né, e em Minas Gerais. Tudo isso foi o que ocorreu, que a coroa portuguesa queria
todo esse sistema minerador para que ele pudesse, né, fazer o controle e a sua fiscalização e voltando assim para a coroa em forma de economia. Então, fique com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra bem entre o céu e a terra.